Ele já foi camelô, vendedor de calçados, fiscal de lotação e também mestre-sala. Mas muito provavelmente você deve ter conhecido ele através de alguma novela, algum filme ou do teatro. Hoje eu tenho o prazer de tomar um café com o ator Ailton Graça. Oi, gente. É um prazer tomar café com você, Julinha. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu queria que você contasse pra gente como e quando você começou a sua carreira artística. Eu fui escolhido pela arte muito cedo, eu acho. Desde quando eu comecei a ter noção do que era escrever, né? E aí eu começava a escrever algumas historinhas, e essas historinhas eu queria que a minha família assistisse. Então eu representava algumas coisinhas para minha família. E quando não tinha minha família, eu enfeitava lá os travesseiros, as almofadinhas, botava olhinho, botava um monte de coisa, e era aquela plateia que eu tinha. Usava o varal da minha mãe e da minha avó como cortina para fazer minhas apresentações. Então era sempre alguma coisa assim. Então eu acho que eu fui escolhido muito cedo pela arte, para que a arte fosse meu palanque, a minha plataforma para comunicar um pouco os meus sentimentos com o mundo. É isso. E essa sua paixão pela dança, né? Porque não é muito comentado, mas você também tem essa veia, eu fiz parte do balé folclórico de São Paulo, né? O Balé Abaçaí durante 26 anos. Eu dancei no balé folclórico Abaçaí. Só que antes disso, a minha família, a minha bisavó junto com o meu bisavô, eles montavam um cordão carnavalesco na Bahia, e eles faziam folias, né? Folias de reis. Então eles dançavam as danças populares, né, e tradicionais brasileiras, como maracatu, mameu boi, capoeira, maculelê, reizado. Então tudo isso era muito próximo, né, da minha família. E fora isso tinham as danças ancestrais, né, dos nossos orixás também, que também circulavam de uma certa maneira dentro da minha família, e eu queria aprender aquilo. Eu achava que aquilo também seria uma boa ferramenta para ter como instrumento mesmo de falar da nossa gente, de falar do que eu pensava do mundo. É isso. Interessante. A gente tomar um café, tá? Olha a canequinha enfeitadinha, que bonitinho, tá vendo? Acabei de saber que eu vou ganhar a caneca. Bom, quem não sabe, o Ailton ele também é proprietário de um restaurante, né, aqui em São Paulo, o Zuca. E eu queria saber se você manda bem na cozinha ou não. Algumas coisas sim, eu gosto de fazer. Qual que é a sua especialidade? Arroz negro. Arroz negro? Arroz negro com polvo, com shimeji. Uau, quero experimentar, hein? Convida. É o que eu gosto de fazer na cozinha, eu gosto de arroz negro, gosto de fazer massa também, né? Mas eu sou apaixonado por esse tipo de risoto com arroz negro que você faz. Eu gosto de fazer. Que legal, nunca tinha ouvido falar. Eu gosto muito. Gosto muito. Fica aí o meu autoconvite. Pronto, já está convidada. Sempre passo no final de ano para alguns amigos, né? Tem uma amiga que sempre me pede, chama Renata, ela sempre fala, aí eu vou na sua casa, eu quero o meu. Ela diz que é dela, né? Eu quero o meu arroz negro. Ela já sabe, tem que fazer, né, uma travessinha de arroz negro para ela. Adoro cozinhar. Algumas gostam de cozinhar carne também, né? E estou tentando aprender a mexer com carne de porco, que é a que eu mais gosto. Em breve, quem sabe, um arroz negro com carne de porco. Aí eu já não vou comer, porque eu não como carne de porco, mas tudo bem. Bom, falando um pouco agora dessa questão da TV, cinema, teatro, você já interpretou diversos papéis, cada um mais maravilhoso do que o outro. Mas eu queria que você me dissesse qual papel que você escolheu fazer, ou teve que fazer, que foi o mais desafiador na sua carreira. Eu acho que sempre o papel desafiador é sempre próximo. Né? Sempre próximo. Você cria
utiliza um conjunto de repertório, de referência, e você quando deixa esse personagem, ele ainda habita você, né, ainda aciona ele, mas ele está ali, ele está registrado, em algum momento ele está registrado, mas toda vez que você tem que chafurdar para desenvolver um perfil psicológico desse personagem, ele passa a ser complicado e prazeroso ao mesmo tempo, né? Eu acho que teve composições bem difíceis de fazer. Eu acho que uma das mais difíceis foi a Shanna Summer, né? Porque era um personagem que estava dentro de uma teledramaturgia, onde estava dentro de um entretenimento, onde eu estava representando um personagem, né, que tinha várias camadas, né, e essas camadas se sobrepunham dentro da composição desse personagem. Então tinha uma questão da representatividade que era muito forte. Então era um personagem homossexual, negro, gordo, e que fugia de determinados trejeitos para compor esse personagem. Ele era um personagem que estava centrado na questão do afeto, na questão do amor, na questão de trabalhar toda uma contradição que vinha e que vem crescendo no Brasil, que é a questão da intolerância, né, a questão do preconceito, da não aceitação do outro, né, e desses pensamentos fascistas que já estavam aflorando em nosso país. Então tinha uma série de elementos que eu tinha que fazer, e ainda tinha os grupos LGBTs, né, e que eu fui conversar com muitos deles, tive o aval de muita gente, mas hoje eu compreendo que não era o meu lugar de fala. Então talvez fosse importante nós termos ali, naquela época, um ator. Eu me sinto privilegiado por ter tido a oportunidade de fazê-lo, né? E não era o meu lugar de fala, talvez o meu lugar de sensibilidade, de afetividade, né? Me colocando junto às fileiras, né, de todos os grupos que estão à margem da sociedade. Então eu me predispus a fazer esse trabalho com todo amor, com todo empenho, carinho, unindo uma série de coisas que me impulsionaram a fazer. Mas eu acredito que foi bem difícil compor, por isso que o tempo todo eu buscava ouvir esses grupos. Então, o Meme dos Brilhantes foi muito importante para mim, ouvir Rogéria foi muito importante para mim, né? Maxwell, que trabalha hoje na Globo, que é uma transformista que faz milhões de personagens, Paulinho Laila, né? Então eu fui participar de um concurso, né, de dublagem só de garotas trans, então foi importante estar ali conversando com elas também, ouvindo, né, anotando tudo bonitinho, e falar, gente, é por aqui, não vou fazer nada que deponha contra, né, não como uma forma de bandeira, não era uma forma de bandeira, mas como mostrar que é possível, né? Sim. Que é possível. E essa personagem foi interessante porque representou 3 minorias, né? Uhum. O pessoal aí o LGBT, os negros, e também o pessoal que é um pouco mais gordo e que acaba tendo... a gordofobia, né? Que as pessoas têm preconceito. Porque hoje tem uma coisa que... um culto a um tipo, ao corpo. Padrão. E as pessoas não cultuam mais, sei lá, poucos estão cuidando da mente, né? Sim. Estão cultuando mais o corpo. Tem toda uma indústria voltada para isso, assim como também tem toda uma indústria voltada para alimentação desregrada, mas não é essa a questão, né? A questão é de você se iluminar, você estar bem com você. Isso é o que importa, né? O que importa. Se você paga suas contas, se você contribui, você é um cidadão, independente do grupo. Você é um cidadão e você quer sim ser assistido pelo Estado, dentro do que são as obrigações do Estado, porque você está cumprindo seus deveres sociais. Então ninguém tem nada a ver com a sua vida, né? É isso. E em relação ao racismo, existe uma diferença entre ser um negro famoso
e um outro negro qualquer em relação ao racismo? Ou ele continua do mesmo jeito? Muita. Existe a diferença no tratamento, né? Mas negro você será em qualquer uma das categorias ou posições que você ocupa, né? Alguns têm consciência disso, do que ele carrega como representatividade e espelho, outros não têm consciência e outros são seduzidos, cooptados por um universo que às vezes não dialoga e não ajuda com uma série de coisas que a gente vem cobrando, das nossas cobranças sociais. Existe uma dívida muito grande do nosso país e de todo mundo, que todos os lugares por onde houve uma passagem do negro, onde o negro foi sequestrado, né, no continente africano e levado para esse lugar para fazer e exercer o trabalho escravo, né, para promover e criar toda uma gama de privilégio para aquela classe que o dominava, ou que dominava o mundo, hipoteticamente dominava o mundo. Então essa dívida as pessoas às vezes não percebem, então é uma dívida secular, né? E ela e esse lugar de ser um negro famoso, às vezes a gente cria uma ilusão da questão do pertencimento, onde você está. Parece que você pertence àquele ambiente, parece que você está bem naquele ambiente, você está naquele ambiente, é aceito naquele ambiente, porque de alguma maneira você tem um prestígio e acreditam piamente que você, quando você cita qualquer tipo de atitude, apontando que a pessoa está cometendo racismo, a pessoa fala não, ela quer relativizar algumas situações, né? E quando você entra nessa chave e vai relativizando tudo, é porque você não admite que você carrega ruídos racistas no seu dia a dia, no seu convívio, na tua educação. Tem uma frase muito bonita que acredito que é do Martin Luther King, que ninguém nasce racista, as pessoas são educadas para ser racistas, né? Elas são treinadas, vamos dizer assim, para ver o mundo de uma outra forma, né? E hoje em dia a gente percebe que existe uma cadeia de privilégios que as pessoas não estão dispostas a compartilhar ou entender como é que aquilo funciona. Cadeia de privilégio que foi criada através do trabalho escravo, que vem sendo criada hoje através do trabalho escravo, né? E quando você aponta esse lugar, as pessoas às vezes não compreendem ou não querem entender. É difícil, mas a gente vai apontando. Mesmo com os personagens que a gente pega na teledramaturgia, no cinema, no teatro não, que o teatro é um pouco mais libertador. Você cria e desenvolve o personagem como você quer. Às vezes você cria um texto a partir de um poema, a partir de alguma coisa você parte para aquilo. Mas quando você está fazendo um personagem, você está desenvolvendo para uma determinada empresa e você é pago para desenvolver aquele personagem, eu analiso o personagem de todos os lados para ver se naquele personagem eu consigo colocar sopros, né, de ativismo daquilo que eu penso. Para não ter nenhum estereótipo, né? Fugindo. Mesmo assim a gente erra. A gente erra porque é uma vigilância constante, você tem que estar em vigilância constante. Às vezes a gente faz uma piada indevida, faz um comentário indevido, que depõe contra a gente, que depõe para uma série de lugares e de grupos que você defende no seu dia a dia, né? Porque você também está contaminado, eu também estou contaminado. Esse mecanismo todo sistêmico, ele é contaminado por uma série de coisas. É preciso uma desconstrução diária, né? Total, o tempo todo, tudo. De tudo, né? Do meu preconceito com relação aos grupos LGBTs, o meu machismo, né? É tudo uma desconstrução e um aprendizado, mas você tem que estar disposto a isso. Sim. Você tem que estar disposto a isso, a ouvir, a aprender, né? E isso é para a vida toda. E você acha que a representatividade dos negros em papéis na TV, isso mudou, melhorou, ainda precisa melhorar mais?
é preciso melhorar muito, né? Mas é muito, é muito. Eu sempre questiono algumas coisas relacionadas à dramaturgia, né? A dramaturgia, eu acho que a maneira de contar algumas histórias é que tem que mudar. Nós temos poucos dramaturgos e dramaturgas que trabalham com essas nossas questões, né? Com as nossas questões diárias, que, como diz a Djamila Ribeiro, que trabalham com esse lugar da fala. Então muita gente cria, hipoteticamente, uma historinha que ela pode até compreender, mas aquilo não está vivido por ela, não foi vivido por ela. Então é difícil que ela consiga atingir, verticalizar esses assuntos de uma maneira mais séria, né? Tão profunda. Tão né? profunda. Igual você disse da Xana, né? Pois é. Da personagem. Pois é. E eu fui correr justamente para pessoas, né, que carregavam na sua vida cotidiana esse histórico, para entender, compreender, para não criar ruído. E assim ainda criei, eu tenho certeza que errei em um ou outro momento, ou vários momentos da composição da Xana, né? Hoje em dia a gente tem um grupo de pessoas aí que estão aparecendo na dramaturgia e que é interessante a gente observar essas pessoas, como Maria Chu, por exemplo. A Chu, ela tem uma dramaturgia, uma carpintaria que fala também do cotidiano, que não necessariamente vai falar só dentro das questões do negro, mas ela a dramaturgia dela que aponta para isso, ela cria embates, né, psicológicos de negro para negro, da mulher negra, do menino, das afetividades, do carinho, de como morar em determinados lugares e ainda assim não perder o teu lado ativista em busca de um lugar diferente na sociedade, de uma... mais igualitário, né? É difícil. Então esse tipo de coisa acho que contribui. Existem determinados tipos de dramaturgia que foge disso, né? Que foge disso. Então a gente e tem alguns estereótipos, né, que sempre coloca esses estereótipos, eles acabam virando modo operante, né, de fazer com que parece que a gente está completando uma cota televisiva ou dentro do cinema. Então não é uma dramaturgia que vai privilegiar aquela figura. Eu acabei de fazer um filme agora, que é o Correndo Atrás, do Jefferson D. E era um filme, um livro inicialmente, né, que era do Hélio de la Penha, que também ajudou na dramaturgia do filme, junto com Jefferson D. Esse livro do Hélio de la Penha não foi escrito necessariamente para ser representado por atores negros, né? Não foi. Mas se você, quando ele chamou o Jefferson D., né, que é o diretor do filme e que também trabalha na dramaturgia e que já tinha lá criado o Dogma Feijoada, que era um cinema para falar e discutir sobre as questões do negro, do homem e da mulher negra no nosso país. E chamou um diretor de fotografia negro, o Jefferson, foi juntando uma equipe, né, me chamou para ser o protagonista do filme, junto com para sermos os protagonistas do filme. E aí chamou Juliana, chamou a Lelezinha. O filme acabou tomando acabou virando um cinema preto, né? Então juntou esses elementos. A história não era. Poderia ser feito por qualquer garoto, mas a partir desses elementos e do componente ativista de cada uma das pessoas que estavam sendo chamadas, o filme virou. O Correndo Atrás é esse filme que narra a partir de um ponto de vista nosso, né? E é interessante porque o filme acabou virando isso.
Eu acho que esse é o problema, às vezes, da dramaturgia dentro da TV. A gente coloca um médico, a gente fala, um médico, vamos procurar um cara dos olhos azuis. Entende? Que tem mais aceitação. Poderia ser um negro. Né? Poderia, vamos fazer, pegar um engenheiro, ou vamos pegar, sei lá... um advogado, ou qualquer outra, ou uma própria dona de casa, mas com família. Vamos pegar uma família negra para falar sobre um problema de família, de transporte, da afetividade do filho na escola. Você pode montar uma família totalmente independente da questão da história negra, que vai discutir questões sociais e vai ter o peso da representatividade. Né? Já visto Pantera Negra, gente, foi o filme mais visto no cinema. É o filme mais, que mais se baixa hoje na internet para se assistir, é a Pantera Negra, né? Que criou uma outra, apontou um outro caminho. Né? O número hoje a gente sabe que no Rio de Janeiro existem algumas peças de teatro de alguns coletivos negros e que todos os dias é a casa cheia o tempo todo. Né? As pessoas buscam essa representatividade, querem entender, querem debater as suas questões, aquilo que está próximo dela. Né? Então essa narrativa eu acho que ajuda até mesmo na construção, né, do nosso povo, construção social, construção de um pensamento coletivo mais igualitário, mais próximo daquilo que a gente é. Já visto a nossa religiosidade, que tem espaço para o evangélico, mas também tem que ter o espaço, né, para aqueles que cultuam a nossa religião nascida e criada aqui, que é a Umbanda. As religiões que vieram também, né, do continente africano, como o nosso Candomblé. Né? Então existe espaço para, afinal de contas, as religiões deveriam estar discutindo amor e não negócio. Então quando eu vejo uma religião apontando... E nem política. Mas ela pode até ter o teu papel político. Mas o seu papel político está atrelado à questão mais humanitária do que a questão social. Quando eu vejo que algumas dessas estão empenhadas em desqualificar o outro, elas não pregam amor, elas pregam a violência. Quando eu vejo uma religião, uma determinada religião, somando voz a uma pessoa que prega as armas, que prega a violência, né, que não prega a compaixão, que não prega o amor, isso me assusta. Isso me assusta, porque a juventude hitlerista começou assim. A juventude hitlerista começou dessa maneira, né? Usando em vão o nome de Deus para cooptar pessoas, para fazer um trabalho sujo e divulgar a sua violência. Então, para isso, essa religião não me serve. Essa eu vou combater em luta, não em guerra. Em luta. Bom, e já que a gente está falando de política, né? A gente está gravando esse vídeo antes das eleições. As eleições vão acontecer neste domingo, dia 7 de outubro. E eu queria saber a sua opinião. Como que você enxerga esse momento brasileiro que a gente está vivendo? Pô, a gente está vivendo um momento brasileiro de golpe atrás de golpe e o golpe não para. Né? O golpe não para. A gente falando de representatividade, né? Eu estou puxando muito assunto para a representatividade dos negros, mas uma pauta que é bastante assustadora é que, a gente está dentro de um desmonte onde uma mulher, uma grande dama, foi sacada da cadeira da presidência de armações, de traições e a gente tirou uma mulher daquele lugar. Legítima, né, que foi legitimamente eleita nas urnas, estava lá, e não eram urnas que estavam maquiadas, não, eram urnas reais, né, que estavam lá. Todo mundo apertou 13, deu tudo certo. Lula livre, aproveitando para fazer minha campanha aqui. Quando você estiver assistindo esse programa, se ele ainda não está em liberdade, vamos continuar brigando pela liberdade do Lula. Tá, ok? Continuando. Então, os golpes, eles não param. A gente tem uma herança muito maldita de golpes que antecede esse próprio golpe. Né? A gente teve um golpe militar, né? A gente teve outros golpes lá, e a gente nunca cita as nossas revoltas, né? As revoltas que fizeram o nosso povo ascender politicamente e entender várias questões sociais. A gente nunca fala
da revolta dos malês, a gente nunca fala de Luiz Gama, a gente nunca fala de Carolina de Jesus, a gente nunca fala desses personagens que dentro de uma estrutura que romperam com um determinado bloqueio e se fizeram ouvir, né? Então houve um período que a gente estava muito carente, né, de pessoas, de referências políticas que brigassem por pessoas que estavam à margem da sociedade, tratadas à margem da sociedade. Então muita gente às vezes me pergunta, você é petista? Eu falei, não, já fui bastante petista, mas hoje não, eu sou lulista, assim como eu sou brisolista, assim como eu sou Darcy Ribeiro, assim como eu sou Paulo Freire, assim como eu sou Abdias do Nascimento, então assim como eu sou figuras, né, que brigam por um lugar melhor para todas as pessoas, que brigam para que a gente entenda, que brigam pelo trabalhador, né, para aquele que mantém as chaminés das empresas e fábricas acesas, aquele que tem que atravessar toda a cidade, né, sair do teu bairro longínquo, sair de algum lugar afastado, de né, madrugada, do grande centro, de madrugada, com a sua marmitinha debaixo do braço, para poder trazer um pouco de alimento, luz e esperança para aquelas pessoas que estão esperando nas suas trincheiras periféricas. Então, quando algumas pessoas se preocupam com isso e a gente vê hoje que dentro de um pouco período de tempo uma luz foi plantada ali. Então a gente vê algumas pessoas com formação acadêmica, se qualificando de maneira diferenciada para o mercado, se empoderando, né? Produzindo questões culturais, produzindo nas áreas culturais, nas áreas sociais e econômicas do país, entendendo como funciona a máquina, entendendo que a tua contribuição se dá não só na questão braçal, mas na questão do intelecto e na formação do povo brasileiro. Eu quero me entrincheirar, eu quero estar junto com essas pessoas, não com as pessoas que pensam ao contrário, que pensam em continuar utilizando e menosprezando o intelecto e a contribuição feminina dos grupos LGBTs na economia do nosso país, que ficam ignorando black money é real. Nós consumimos muito e fazemos a roda girar de uma maneira que as pessoas não têm ideia. E isso está começando a ser percebido. E alguns grupos não querem perder as suas cadeias, a sua cadeira de privilégio. Existe uma gama de privilégios que essas pessoas têm e elas têm medo de perder. Deve ser constrangedor para uma pessoa que está vivendo na sua cobertura, dentro do teu condomínio super privilegiado, dentro da sua cobertura, deve ser constrangedor para ela colocar o celular dela e a empregada vem colocar o celular dela igual, do mesmo lado igual, e ela confundir e pegar o celular da menina que auxilia ela no lar, né? E ela fala assim, gente, eu errei de celular, né? Ou de ela sentar e discutir com essa pessoa que auxilia ela no lar e ela perceber que a filha dessa pessoa que auxilia ela no lar está cursando a mesma faculdade que o filho dela. A duras penas, mas está cursando. Então deve ser constrangedor, porque talvez a filha dessa auxiliar consiga, sei lá, tenha capacidade de atingir os objetivos do que o filho dessa privilegiada. E aí como é que fica? De repente eu vou ao médico e eu vou ser atendido pelo filho da minha empregada. E aí eu olho aquela figura que pode ser uma pessoa negra, ou índia, ou gay, e aí? Então esse meu preconceito, eu vou ter que deixar, abandonar de lado. Eu não posso mais fazer piada com gay, não posso mais fazer piada com negro. Como é que fica? Como eu me enquadro nesse mundo novo e possível? É um problema para ela resolver, não para mim. Para mim está resolvido. Tá tudo ok. Mas uma questão, porque assim, eu quero deixar claro aqui nesse vídeo, não é nada partidário, mas eu sou completamente contra o Bolsonaro. E não só
pelo que ele fica pregando por aí, mas também porque o cara não tem uma base de governo sólida, enfim. Não tem nenhuma agenda política, ele não propõe nada relacionado à economia, ele não propõe nada relacionado à questão da educação, ele não propõe nada relacionado à questão do trabalho, ele não propõe absolutamente nada a não ser porte de arma, sabe? Para que as pessoas andem armadas, se odeiem e, bom, quem quiser assistir um filme que fala sobre isso, é só assistir o Fahrenheit, que é muito bacana, vocês vão entender um pouco como é que funciona esse mecanismo das armas. Então, eu já vi esse filme. Mas por que você acha que muita gente está apoiando esse cara? E muitos cristãos, tá? Um parênteses aí, muitos cristãos que pregam o amor, né? Que falam de Jesus por aí, que vão em prisões, cadeias, tentar resgatar o bandido, mas defendem um cara que fala bandido bom é bandido morto. Então a gente vai vamos fazer uma analogia aqui maluca, tá? Só pra gente tentar entender alguns pontos. E esses pontos são pontas soltas, que se a gente fosse se debruçar para falar sobre isso, a gente ia ter aí mais uns 2 ou 3 programas para a gente falar sobre isso, tá? Sobre o que eu penso. Primeiro, para toda essa gama de cristãos aí que você está dizendo, Jesus é branco. Jesus não é branco. Se você tem dúvida, geograficamente, pega aonde Jesus nasceu. Lugar aonde Jesus nasceu. Na região aonde ele nasceu, é impossível que ele seja branco dos olhos azuis. Impossível. Desculpa, Jesus é preto. E você vai ter que conviver com essa. Jesus é preto. Então você já pega por aí. A partir do momento que o cara, que uma determinada gama, grupo de pessoas, que, por que eu pareço, eu sou devoto de Nossa Senhora. Estou falando tudo isso, mas devoto de Nossa Senhora e Mamãe Oxum, tá? Eu tenho a minha maneira de construir o mundo. Então, a partir desse lugar em que você se apropria de uma imagem, de uma figura que pregou o amor, né? E para ficar mais palatável para você, você o transforma numa pessoa branca dos olhos azuis. Você quer se ver como aquela pessoa. Você não quer ver como a pessoa é. Então você precisa adaptar na tua cabeça que ela se parece com você, né? Que você que domina o mundo. Você não consegue aceitar que talvez Jesus tenha dread, né? Tenha beição, né? E viva de uma outra maneira. Aí você cria lá atrás cruzadas, cria uma série de coisas para dominar o mundo. Enfim, falando, né? Só apontando que existe um grupo de cristãos que você nunca parou para discutir isso, tá? Então isso seria, se a gente for debruçar sobre isso, a gente vai levar milhões de outras questões espalhadas pelo mundo, né? Esta é uma religião que fala de amor, que fala de amor ao próximo, que fala de solidariedade. A gente tem várias campanhas bacanas que surgiram da igreja. Não vou nem dizer igreja católica, mas existem lugares também de grupos evangélicos que são progressistas e que pensam no próximo e que são importantes a gente citar. Existem, mas esses não ocupam os espaços de mídia, né? Então a nova ferramenta que foi descoberta há algum tempo atrás, que é o quarto poder, é o poder da comunicação. Então a gente tem o poder do exército, né? Mas também tem o poder da comunicação, a palavra, né? Uma palavra mal interpretada e deslocada de uma vírgula pode gerar uma guerra, né? E a partir do momento que a gente tem o poder da comunicação e que hoje a gente tem ferramentas para espalhar as nossas mensagens, a maneira como a gente vê o mundo, como a gente quer construir o mundo, algumas pessoas se apropriaram dessas ferramentas e a utilizam como ela quer. E essas ferramentas liberou um monte de imbecis. Essas ferramentas como o Facebook, Twitter, né, o próprio Zap, os grupos de Zap, então liberou um monte de pessoas, de imbecis, que
Pessoas essas que veem o mundo dentro de uma construção e que não estão dispostas a perder a sua gama de privilégio. Essas pessoas, esse grupo de imbecis que se diz cristão e que se diz amar o próximo, dentro desses grupos existe uma pessoa que tem a arma como seu Deus. São pessoas que têm um discurso bélico. São pessoas que acham beleza e compartilham vídeo de tortura, vídeo de pessoas morrendo, sendo assassinadas, da violência contra a mulher, da violência contra o gay, que satiriza isso, que acha que essa piada é legal de fazer. E aí vem um se cara diverte com isso. Que fala todas essas coisas, que apoia. Que consegue juntar tudo isso e que desfila, né, desfila com um grupo, em sua maioria, todos homens e brancos. Todos homens e brancos. As fotos dele é muito engraçadas, sabe? Você olha e fala, gente, são todos brancos, homens, e que estão lá. Os malvados, os que, sei lá, não sei que fantasia erótica esses caras têm ali, mas enfim, é muito assustador. É muito assustador. E eu quero crer, de verdade, que a maioria, eu acredito que a maioria não pensa assim. Então, esses instrumentos que a gente vê hoje, como redes sociais, como os grupos de Zap, eles também sofrem as suas corruptelas e as suas... como é uma ferramenta, é quase que uma terra de ninguém. Existem grupos que contratam ou que formatam robôs para poder divulgar fake news. Os seus fake news e se utilizar dessa ferramenta como se estivesse acontecendo uma coisa, eu acho que não está. Eu não acredito que o Bolsonaro tem esse oceano de seguidores que dizem. Eu acho que é o contrário. Com ele não, ficou muito claro isso. Com ele não, ficou muito claro. E nós só estamos falando do grupo feminino, que se uniu, né, em mais de 63 cidades ao redor do mundo para dizer ele não. Pessoas que têm plena consciência de que o peso desse cara é quase que o peso que teve Hitler. Então, esses outros grupos religiosos, progressistas e que pensam no próximo de uma maneira mais humanitária, eles estão se unindo. Existem grupos evangélicos progressistas que acreditam no amor mesmo ao próximo e que pregam o amor, não pregam a questão bélica, né? E que não veem a igreja como um banco, né? Como um lugar como um lugar só do dízimo, mas um lugar onde você vai congregar mesmo, onde você vai buscar ajuda espiritual. Alguns terreiros, né, estão se mobilizando também, alguns templos budistas e templos judeus estão se organizando para fazer um levante contra essa figura, que é assustador, quando essa onda fascista que vem acontecendo no nosso país e no mundo. E no mundo vem acontecendo isso. E é assustador, não é à toa que os americanos erraram feio. E estão percebendo o grande erro de colocar esse cara também lá. Uhum. Né? Então, mais uma vez, eu acredito que o amor vai vencer o ódio nessas eleições e em todas as outras, e que a gente vai encontrar um lugar, algumas pessoas vão rever os seus conceitos e vão falar, caraca, bicho, que merda que eu estava fazendo. Porque é uma onda que às vezes você vai, abraça sem saber, porque a revolta sobre muitos aspectos também do que aconteceu dentro desses anos todos, né? Nós somos um país muito jovem que está tentando entender como é que é esse processo democrático. A nossa democracia é muito recente. Uhum. Né? Depois do golpe militar, a gente passou por um processo muito difícil, né? de entender como é que funciona
a democracia e a democracia nossa. Nós estamos num processo muito longo ainda, a gente precisa entender que nós estamos de costas para a América e a gente tem que começar a olhar para os nossos irmãos e irmãs daqui, argentinos, chilenos. Nós temos nossos irmãos, verdadeiros irmãos, estão nesse continente, na América Latina. Nós temos um oceano que nos separa desse lugar onde a gente acha que está. Que é o ideal, né? Que é o ideal. Então, quando a gente começar a perceber que nós temos aqui os nossos irmãos aqui na América Latina e que o nosso diálogo tem que ser outro, o nosso posicionamento tem que ser outro, a gente vai entender um pouco mais do que é ser brasileiro, do que é morar nesse lugar tropical, nesse lugar que fala de um outro povo. E que fique bem claro, ele não. Ele não, ele nunca, ele jamais. Bom, e pra gente encerrar essa entrevista, Hilton, eu gostaria que você me dissesse com quem no mundo você gostaria de tomar um cafezinho. Nossa, tem muita gente. Tem muita gente que eu gostaria de tomar um cafezinho. Sei lá, como eu fico pensando aí no próximo personagem, né, o mais difícil é aquele personagem, então estou disponível para tomar café, seja com um anônimo, seja com um acadêmico ou uma outra pessoa formada na escola da vida, mas que resiste bravamente e que prega o afeto e o amor. É com essa pessoa que eu gostaria de tomar um café. Uau! E a gente tem aqui uma linda história de vida, de superação, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, que vier ao seu coração. Olha, gente, tome café, ou tome um chá, um chocolate, mas olhe nos olhos dessa pessoa que você está dialogando, conversando. Converse. Não converse só nas redes sociais, não. Converse, abrace. Tá? Vamos buscar lá atrás o contato, o afeto, o beijo, o carinho. Tá? Eu acho que vai mudar muita coisa se a gente tiver isso aqui de novo. Tá bom? Vai tomar café. Obrigada, Hilton. Obrigada, Obrigado você, viu? Julinha. Um prazer. Obrigadão.